Olá, aqui é o Dr. Clay Brits, bem-vindo na nossa segunda aula do nosso terceiro workshop Entendendo Autismo. Durante essa semana, eu estarei dando informações importantes acerca do transtorno do espectro autista, da avaliação, passando pelo diagnóstico, até o tratamento, para compartilhar conhecimentos acerca do TEA, a fim de sensibilizar a todos, pois a falta de conhecimento pode causar prejuízos importantíssimos, tanto para quem tem o autismo, quanto para quem convive com eles. No vídeo passado, e eu acho que todos vocês devem lembrar, nós falamos dos 3 mitos que prejudicam o tratamento das pessoas com autismo. Se você não viu, pare agora, volta lá no vídeo, clica lá em cima e assista isso. Porque lá, gente, eu apresento informações muito importantes e fundamentais para você entender a aula de hoje. Depois, você volta aqui. O que você vai aprender hoje é exatamente o que se deve fazer para entender melhor o autismo. Mas antes, eu gostaria de agradecer aos inúmeros comentários, perguntas, dúvidas que tantas pessoas encaminharam para a gente e que são muito importantes, porque mostraram que estão buscando conhecimento acerca do transtorno do espectro autista e todas as suas implicações. Essas dúvidas são muito valiosas, pois em nosso próximo encontro nós vamos detalhar muitas delas. Então, se ao final da nossa aula de hoje você tiver dúvida, qualquer dúvida, use o campo abaixo do vídeo. Mas, voltando ao que interessa, o que é realmente importante saber para entender o autismo? Hoje eu vou falar de 3 temas que podem fazer uma enorme diferença para todos, desde a família, passando pelas escolas e os profissionais. São eles: primeiro, a variabilidade do diagnóstico do transtorno do espectro autista. Segundo, quais as possíveis causas do TEA e por que parece que aumentaram os casos de TEA. E 3, nós vamos falar sobre a inclusão escolar, ok? Então vamos lá. Vamos falar então do primeiro tema, a variabilidade de um mesmo diagnóstico dentro do TEA. Bem, autistas leves, autistas moderados, autistas graves, severos. Por que alguns autistas apresentam tantas dificuldades e outros não? Essa informação é de suma importância, pois desmistifica muitas ideias em relação ao autismo. Dentre elas que o autista não fala, ou não pode se alfabetizar, ou até mesmo ter independência. Infelizmente, esta grande variação ocorre mesmo, pois tem autistas que falam muito bem, outros têm severas alterações de fala e de desenvolvimento da linguagem. Em geral, tais extremos definem muito o seu grau de dependência e de competência para a alfabetização e para a aprendizagem escolar. Essa variabilidade ocorre, por exemplo, devido a fatores intelectuais. Tem autistas que apresentam inteligência normal, outros apresentam deficiência intelectual, outros, por sua vez, podem ter altas habilidades, como 5% dos autistas. Esta variação leva a diferentes respostas aos desafios do meio que o envolve, especialmente da escola. Ora, mais intensa a dificuldade de se adaptar, ora, mais rápida a adaptação, de acordo com o nível intelectual. Nessa esteira, podemos também incluir os mais variados aspectos cognitivos que mudam nessas crianças. Problemas visoperceptivos, problemas de processamento auditivo, dificuldades de memória verbal ou de memória não verbal, de linguagem pragmática, de atenção seletiva, de atenção sustentada. Essas alterações são muito comuns em autistas, mas a presença ou não dessas alterações neuropsicológicas se modifica de intensidade e de qualidade caso a caso, e pode existir em mais ou menos intensidade cada uma dessas habilidades, dependendo da criança. A avaliação sistemática do nível intelectual e do perfil neuropsicológico e da linguagem da criança com autismo é essencial
e direcionam as ações subsequentes. Outro ponto muito importante é que na formação da estrutura cerebral, e isso ajuda a entender a grande variabilidade das crianças com autismo, alterações na arquitetura das mini colunas de neurônios que são presentes muito mais frequentemente em crianças com autismo quando a gente compara com crianças típicas. E essas alterações variam de localização de criança com autismo para criança com autismo. Essas evidências se encontram bem consolidadas na literatura médica e são especialmente encontradas nos trabalhos do neuropatologista Manuel Casanova. Foram publicados na Autism Science Foundation em 2013 e em artigo recente, bem reconhecido, como um artigo de Rick Stanner e colaboradores em 2014, que foi publicado no reconhecido New England Journal of Medicine. Eu vou explicar melhor. Tais colunas de neurônios permitem que os neurônios se acomodem arquitetonicamente para poderem funcionarem bem. Essa disposição expressa o grau de organização e de conectividade funcional da área cerebral para outras áreas cerebrais. A intensidade das alterações dessa arquitetura, nessas colunas, variam de criança para criança, de área topográfica para área topográfica cerebral correspondente a uma ou mais funções prejudicadas. Por exemplo, regiões referentes à linguagem podem estar mais alteradas em algumas crianças com TEA, enquanto em outras, as regiões ligadas à percepção visoespacial é que se encontram mais severamente afetadas. Por isso, vemos no cotidiano, muito comumente, autistas que não falam, outros que têm hipersensibilidade auditiva ou tátil, outros quase não sentem dor, ou porventura não processam bem estímulos visuais. Alguns não conseguem escrever normalmente, outros não conseguem processar leitura e tem muitos autistas que só conseguem entender enunciados se eles forem lidos para eles. Muito bem, vamos agora para o segundo tema. Quais as possíveis causas do TEA e o porquê do aumento dos casos? Vamos lá. Segundo as evidências científicas, o aumento da incidência do autismo está mais ligada ao maior conhecimento acerca do transtorno, levando a uma maior identificação, uma maior notificação do referido diagnóstico e, com isso, uma maior documentação. Além disso, muitos pacientes que tinham problemas de comportamento sem um diagnóstico, a partir desse conhecimento, passaram a tê-lo. Muitos adultos com autismo passaram suas vidas sofrendo, excluídos socialmente, com alterações de humor ou em apuros afetivos e conjugais, sem sequer saber que eram portadores dessa condição. E o conhecimento permitiu o seu diagnóstico. Alguns fatores sabidamente associados ao autismo, com comprovação científica, como a prematuridade ao nascer, o baixo peso ao nascer, também engrossam essa estatística, pois a medicina tem permitido a sobrevivência dessas crianças, mas infelizmente não tem evitado suas consequências, dentre elas o transtorno do espectro autista. A gravidez em idade materna e paterna tardias, acima dos 40 anos, cada vez mais comum em nossos dias, são igualmente fatores de risco para se terem filhos autistas. Enfim, a associação do autismo com a herança genética oriunda de outras condições neuropsiquiátricas, como TDAH, deficiência intelectual, transtorno bipolar, esquizofrenia, fazem desse distúrbio um problema ainda mais prevalente devido à interligação genética que o TEA tem com esses transtornos. Estes são, gente, seguramente, até o momento, os fatores associados ao crescimento do número de crianças com autismo. Fatores como problemas imunológicos, alimentares, intoxicação com metais pesados, carências emocionais, traumas afetivos, não são ainda comprovados cientificamente e precisam de maiores estudos
com uma quantidade maior de pacientes. A sensação de que estamos atravessando um momento de epidemia pode apenas não passar mesmo de uma sensação. Temos que ter em mente que, além dos fatores que nós estamos descrevendo acima, a população mundial está aumentando e que, naturalmente, estatisticamente, a prevalência de TEA vai aumentar. Aspectos da inclusão do autista é o nosso terceiro tema. Muito bem. Incluir uma criança com autismo na escola, sem dúvida alguma, é um grande desafio. Mas muito mais por desconhecimento, pela ainda grande necessidade de atualização e pela ainda precária integração saúde e educação. A inclusão escolar exige, muito resumidamente, 3 passos simultâneos, que devem estar ali, trabalhando em grande harmonia. Primeiro, avaliar globalmente essa criança por meio dos profissionais de saúde e educação que o atendem, para que se conheça seu perfil neurodesenvolvimental, neuropsicológico, sua linguagem receptiva, integrativa e expressiva, seus comportamentos mais negativos e sensíveis ao processo escolar. 2. Geração de espaço físico estruturado e adequado para estabelecer os passos de instrução necessários para cada caso. 3. Preparação dos recursos humanos para que saibam profundamente as características dos transtornos e apliquem medidas curriculares que atinjam realmente aquela criança. A visão deve ser individualizada. Essa preparação, gente, requer especialização, aperfeiçoamento, atualização constante e desprendimento ideológico, além de uma visão interdisciplinar com envolvimento cada vez maior de equipes de saúde e educação, com esforços e objetivos compartilhados, mas interligados. Analisando nossa realidade, tendo como base esses dados que eu estou expondo, temos ainda um grande desafio pela frente, não? Não é verdade? A necessidade de instrumentalizar e oportunizar conhecimento e atualização a todos os atores sociais envolvidos nessas tarefas é imprescindível. E requer também, com toda seriedade, o estabelecimento de políticas públicas realmente comprometidas e disponíveis. Nesse contexto, estou disponibilizando um material dando dicas de uma escola inclusiva aqui para você. Clique abaixo, baixe seu material, ele é gratuito e vai já começar a te ajudar muito. Mas, bom, antes de encerrar o vídeo, eu quero falar para você que eu estou ensinando tudo isso porque acredito que conhecimentos devem ser um meio de transformação. Transformação, gente, para melhorar a vida das pessoas, a qualidade de vida. Porque eu percebo que muitas vezes as pessoas dão conteúdos, mas do que adianta se esses conteúdos não promovem a diferença na vida das pessoas? Cadê a aplicabilidade prática? Cadê a linguagem fácil? Bem, na próxima aula, que será imperdível, vai ser uma aula onde eu vou disponibilizar e explicar como se usa a escala MCHAT, uma escala americana de rastreamento que foi traduzida para o português, já está disponível para ser utilizada no nosso país por professores, pais e profissionais para avaliar crianças a partir de 18 meses. Isso mesmo. A partir de 18 meses já podemos suspeitar e triar possibilidades de autismo e fazer o que é mais importante, a intervenção precoce. Algumas pessoas vêm me perguntando: Dr. Clay, o senhor não tem um curso mais aprofundado sobre o TEA? Na próxima aula, gente, eu vou explicar para vocês o ProTEA, Programa de Capacitação no Transtorno do Espectro Autista. Esse é um curso bem mais detalhado, onde eu vou explicar e acompanhar os alunos sobre avaliação, diagnóstico e tratamento do TEA, dando aquilo que vocês precisam, o passo a passo, explicando desde o histórico, passando por dados epidemiológicos, os testes de triagem, as comorbidades, os diversos tratamentos, as medicações e até o processo de inclusão escolar.
Quem não vai querer? Mas isso, gente, depois de explicar para vocês a escala MChat. E por falar em próximo vídeo, ele vai ao ar agora, no dia 7 de abril. E será uma aula onde eu vou disponibilizar e explicar como se usa a escala MChat. Uma escala americana que está ajudando muitas crianças a serem diagnosticadas, a serem identificadas. E isso é muito importante porque ela é acessível para pais, professores e profissionais e dá para ser aplicado em crianças a partir de 1 ano e meio. Bom, né? Por isso é importante, gente, que você faça a sua pergunta agora, para que eu tenha tempo de ler e preparar também a nossa próxima aula com muito carinho e abordando todos os assuntos que são importantes para o nosso contexto atual. Se você quiser convidar alguém para saber mais, essa é a hora. Caso você não esteja no nosso grupo dessa semana, Entendendo Autismo, cadastre-se. Isso mesmo. Pois só assim você terá a segurança de receber um link da próxima aula assim que ele for liberado. Por isso, não perca tempo. Clique no botão abaixo, tá bom? Um grande abraço e até lá.